Boa noite aos amigos da TV 247. Começando agora o programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Stoppa. Léo, o que você arrumou esse atraso aí, Léo? O pessoal te esperando, você sumiu, o que aconteceu? Ô, Léo, vida de construtor, Léo. Ah, Bob, o construtor, o que aconteceu com você? Eu tava aqui na luta, mexendo em arrumamentos aqui pro piso, para poder sintecar o piso. Vida de construtor, é isso mesmo. Você tá aí nessa correria eu desci, o microfone não queria funcionar, eu tive que reiniciar o computador. Tá bom, da próxima vez acaba a obra 10 minutos mais cedo, Léo, por favor. Léo, tem muita coisa hoje. Essas coisas de que o piso é terceirizado. Aí vem o rapaz do piso, ele não entende que é terceirizado, ele vai enrolando, batendo papo. Não, mas eu tenho que ir lá fazer o programa. Mas assim, depois do piso pronto, o piso está pronto. Bom é isso. É isso aí, Léo. Mas de qualquer maneira, é um grande prazer falar com você. Mais uma semana que se inicia. E chegou o tal do tsunami, Léo. Sabe o tsunami? Acabou de ser quebrado o sigilo do Flávio Bolsonaro e do Queiroz. Você bem que imaginava que seria isso, né? Léo, cadê você? Você ficou sem som agora. Bom, então eu vou trazendo as notícias enquanto o Leonardo Stoppa vai tentando se conectar devidamente. Então a notícia que acaba de chegar é quebrado o sigilo do senador Flávio Bolsonaro e do Fabrício Queiroz. Léo, vamos lá. Quebrado o sigilo do Flávio e do Queiroz. Então, Léo, eu imaginava que seria algo realmente, para o Bolsonaro se preocupar tanto, seria algo que fosse realmente irrefutável, né? Porque refutar é prerrogativa acadêmica, mas como no popular brasileiro tornou-se aí o dito popular daquilo que você acha que é, mas não é, e aí você prova que não é, imaginava eu que seria irrefutável, mas eu temo que mesmo com sigilo bancário quebrado, mesmo com toda a exposição da vida financeira pregressa do Flávio e do Queiroz, eu temo que mesmo assim o Bolsonaro consiga contornar a situação. Porque lembrando, para a base de apoio do Bolsonaro, basta o Flávio e o Queiroz se apresentarem dizendo que pediram perdão a Deus. Mas vamos torcer para que não seja tão fácil assim. Vamos torcer. André atrás está dizendo, estão preparando terreno para derrubar o Bozo, né? A Silvia Proença está dizendo, não é este o tsunami, vai ser outra coisa. Ronivaldo Jesus fala, Conge, cadê o Queiroz? Conge é o Moro, né? Ariel está dizendo, apareceu tudo ou já camuflaram, né? Ricardo Boelli está dizendo que é um tsunami de laranjas e o Antônio Carlos está pedindo cadeia para os milicianos. A gente vai falar mais sobre esse tema, Léo, mas teve um tema antes que bombou muito nas discussões, que foi a guerra entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro. Por quê? O Bolsonaro deu uma entrevista para Bandeirantes ontem, para o Milton Neves, e falou o seguinte, olha, o Moro só veio para o governo porque eu fechei com ele que eu ia dar uma vaga para ele no STF, ou seja, como se tivesse uma recompensa. Né? O Moro, todo mundo sabe, prendeu o Lula, tirou o Lula da eleição e ganha como recompensa o STF. Esse movimento do Bolsonaro, ele praticamente tirou o Moro da disputa presidencial. Né? Ele está dizendo, o Moro não vai ser nem candidato a presidente que eu vou dar uma vaga no STF para ele. Aí o Moro veio a público hoje para desmentir o Bolsonaro, para dizer que nunca teve nenhuma promessa de nada, que ele veio só porque ele achava que ia poder combater a corrupção no governo Bolsonaro. Muita gente está dizendo que o Bolsonaro fritou o Moro, está fritando o Moro em fogo brando, Léo. O que você acha que o Bolsonaro está aprontando com o Sérgio Moro? O Bolsonaro está começando a abrir o jogo, né? E o Bolsonaro, com isso, ele automaticamente joga completamente por terra a possibilidade da condenação do Lula ter sido uma condenação imparcial, coisa que praticamente todo o Brasil já reconhece, a impossibilidade de imparcialidade por parte do Sérgio Moro. Então, já fica bem claro agora para a população mais radical que apoia o Bolsonaro, que o Sérgio Moro nunca foi uma pessoa lutando contra a corrupção ou lutando pelo bem do Brasil, ele sempre lutou pelos seus próprios interesses, é ganância por poder, seja uma ganância por poder financeiro, por poder institucional. Então, através de toda essa lenga-lenga política, através da perseguição a um partido, ele conseguiu colocar o outro partido no poder e agora toma um chute da primeira instância para a última instância do Poder Judiciário. A gente tem que correr contra o tempo, porque o Bolsonaro deu um aviso. Olha, corram contra o tempo agora, porque senão ele vai para o STF, é o meu combinado com ele.
Então, enfim, é uma coisa que essa questão do Moro ter negociado e ser o primeiro a ser indicado pelo STF, eu acho que nós chegamos a falar em 5 programas após a eleição do Bolsonaro e a declaração de que o Moro faria parte do governo Bolsonaro. Era uma coisa que estava muito clara, mas vindo do Bolsonaro, ela alcança um número maior de pessoas. Afinal de contas, quando a gente falava que o Moro estava no governo do Bolsonaro para ir para o STF, algumas pessoas achavam que era teoria da conspiração, né? Assim, tudo que a gente fala é teoria da conspiração. Agora, essas pessoas escutando o próprio Bolsonaro falar, talvez eles acreditem em teorias da conspiração, né? Porque acreditar que o Moro é um interesseiro, eu acho que qualquer um já consegue perceber. Isso aí, de certa maneira, favorece o Lula, na sua opinião? Deixa claro que o Lula foi perseguido e preso em função de interesses pessoais? Na minha opinião, isso é a revelação clara de que o Lula foi preso para que não fosse candidato e que o Sérgio Moro já tinha o Lula condenado antes mesmo de receber os autos do processo. Mas a gente precisa concordar que o Brasil continua dividido entre pelo menos 2 grupos. Aquele grupo que concorda com a prisão do Lula e comemora a prisão do Lula, e aquele grupo que se revolta com a prisão do Lula. Mas mesmo o grupo que concorda com a prisão do Lula, ele comemora a prisão do Lula da mesma forma que aquele time que venceu com gol de mão. Sabe que foi errado, mas como foi uma decisão favorável, aceita a ilegalidade. Dentro desse grupo, infelizmente, temos juízes, procuradores, temos juristas, muitas pessoas que jamais poderiam aceitar uma irregularidade jurídica tão somente porque essa tal irregularidade vai de encontro aos interesses de um grupo de elite e vai contra os trabalhadores. Mas a gente tem pessoas que aceitam essa irregularidade sabendo que a coisa é irregular. Isso que mais me envergonha, de imaginar que dividimos o mesmo espaço geográfico, a mesma nacionalidade e, pior, a mesma raça, né? Nós somos seres humanos, assim como essas pessoas que estão, digamos que, comemorando uma ilegalidade, porque essa ilegalidade foi a favor deles. Mas uma coisa é certa, Léo, tirando os mais fanáticos, tirando aqueles que realmente querem criar coisas para acreditarem naquilo, todo mundo já sabe que a prisão do Lula foi para tirá-lo das eleições, todo mundo já sabe que o Sérgio Moro condenou o Lula sem provas, só que algumas pessoas pensam, olha, não tinha prova, mas alguma coisa ele fez, não que condenem. Léo, isso aqui que eu estou mostrando aqui é um tweet do Florestan Fernandes Júnior. Eu vou ler para você concordar ou não com essa frase. Tá aqui, ó. Moro condena Lula, tira ele da eleição e ganha do presidente Capetão a promessa de indicação para o cargo de ministro no STF. A célebre frase, na política é dando que se recebe, dita pelo ex-líder do Centrão, Roberto Cardoso Alves, nunca foi tão atual. Foi um troca-troca, Léo? Foi um é dando que se recebe, como diz aqui o Florestan? Sim, e precisamos lembrar que não é só o Sérgio Moro que está desesperado para chegar ao STF por causa dos serviços prestados. A gente tem também desembargadores do TRF4 agora cobrando todo o empenho na prisão do ex-presidente Lula. Está muito claro que todo o trabalho da Lava Jato foi um trabalho não judicial, foi um trabalho político, e nesse trabalho político a gente tem realmente a recompensa dessa forma. Você sabe aquela história daquele candidato a vereador da sua cidade que prometeu emprego se você trabalhasse na campanha dele? É exatamente o que aconteceu com o Sérgio Moro. Só que como é uma alçada um pouco mais alta, né, alçada federal, ele trabalhou durante todo esse tempo na esperança que conseguiria eleger o seu partido, né, o PSDB, com isso chegar à presidência da República através de um cargo de ministro ou algo semelhante, para a partir daí pular direto para o STF. Deu ruim, por um lado, que eles não conseguiram crescer o PSDB, conseguiram crescer o Bolsonaro, que é um resultado muito semelhante, ou seja, tirar o PT. A partir daí, agora, eles estão cobrando os serviços prestados. Então, da mesma forma que aquelas pessoas que trabalharam para o candidato a vereador, para o candidato a deputado, distribuindo panfletinho, na esperança de conseguirem cargos políticos na sequência, o Sérgio Moro, os desembargadores do TRF4, todas as pessoas que participaram das prisões ilegais dos políticos que estavam no poder antes da Lava Jato, ou seja, foi só uma troca de poder, desembargadores e juízes se aliaram ao grupo político que não conseguia ganhar nas urnas para derrubar o grupo que vencia nas urnas e a partir daí trocar, fazer uma alternância forçada de poder. Só que eles não fizeram isso de graça, eles fizeram isso por mais poder. Então,
conseguiram concluir a alternância forçada de poder, a alternância de poder que não passou pelas urnas, e agora eles querem fazer parte desse poder alternado. Lógico, agora fica mais claro do que nunca que é dando que se recebe. O Sérgio Moro já recebeu uma parte, é super-ministro da Presidência da República, só que ele não quer parar por aí, não para no Sérgio Moro. A gente sabe que os desembargadores, ou seja, a prisão do Lula vai gerar ministros no STF. O lance é, quem estava presente na prisão do Lula vai virar alguma coisa importante. Dallagnol virar PGR, então não duvide disso. Ô, Léo, parece que você adivinhou o que eu ia falar. Tá aqui, ó, acabou de chegar o superchat do Ubaldo Sanches Duenhas, dizendo Deltan Dallagnol espera ser nomeado PGR, porque ele seria indicado pelo Moro, né? Será que o Bolsonaro botaria o indicado pelo Moro? Porque a impressão que passa, Léo, é que o Bolsonaro jogou o Moro na fogueira, porque ele está dizendo, ó, daqui 1 ano e meio eu te premio, então você fica quieto, né? Não vai lá investigar o Queiroz, não vai investigar o Flávio Bolsonaro, que eu tenho uma cenoura aqui na sua frente. Você acha que ele vai premiar também o Dallagnol, o Bolsonaro? Com certeza, Léo. O compromisso do Bolsonaro é colocar... Mas compromisso que ele vai cumprir ou é só uma promessa? Não, é compromisso. É compromisso que ele vai cumprir. A prova disso é que ele já cumpriu uma parte, ele já colocou o Moro como super-ministro. O detalhe que precisamos levar em conta nesse momento é que o que está acontecendo no Brasil é uma substituição de todo o governo brasileiro, ou seja, executivo, legislativo e judiciário, uma substituição por representantes dos interesses dos Estados Unidos. Então é claro que levantar o Moro para ministro do STF, levantar alguns desembargadores anti-Lula para ministros do STF, colocar o Deltan Dallagnol como PGR, é uma coisa que atende completamente os interesses dos Estados Unidos. Por quê? Porque esses profissionais dos Estados Unidos são pessoas que mostraram muito empenho, eles conseguiram destruir a indústria de um país concorrente, eles conseguiram entregar as estatais de um país concorrente dos Estados Unidos, eles conseguiram efetivamente entregar o Brasil para os Estados Unidos. Então, quando a gente pensa que o governo Bolsonaro é nada mais, nada menos que um governo que assina no Brasil as ordens que são ditadas por Washington, nada mais óbvio que acreditar que as pessoas mais eficientes no governo americano dentro do Brasil, Deltan Dallagnol, obviamente Sérgio Moro, as pessoas que realmente conseguiram destruir a indústria nacional para beneficiar a indústria dos Estados Unidos, são elas que vão subir de cargo. Imagine o poder do Deltan Dallagnol, o poder de destruição do Deltan Dallagnol como PGR. Como PGR, podemos dizer que o Deltan Dallagnol vai conseguir dizimar o resto que sobrou da indústria brasileira, vai conseguir trabalhar de uma forma muito efetiva para enfraquecer bastante os cargos eletivos, e podemos dizer que Deltan Dallagnol, como PGR, Sérgio Moro e os ministros e os desembargadores, imagina o Gebran com o Sérgio Moro no STF, e eles já têm o Alexandre de Moraes, obviamente o dinheiro já tem o Gilmar Mendes, a gente pode considerar que o Brasil deixa efetivamente de ser um país cujas funções de poder representam o povo para ser um país completamente ditado pelas regras vindas dos Estados Unidos. Ou seja, ganharam tudo, tomaram todas as funções do poder. Léo, eu vou ler aqui o comentário do Flávio Dino, né? Ele botou o seguinte, sobre essa indicação do Moro ao Supremo com 18 meses de antecedência. Ele fala, anunciar um candidato a ministro do Supremo com 18 meses de antecedência serve para 3 coisas. 1, evitar um barulhento pedido de exoneração em face de derrotas, porque se falava da demissão do Moro. 2, mobilizar outros postulantes, né? E 3, enfraquecer ainda mais o ministro. Ou seja, o que o Dino está dizendo é que o Bolsonaro tornou o Moro ainda mais fraco. O tal super-ministro está virando um ministro cada vez menor, Léo. Imagino eu que sem querer, Léo, porque o Bolsonaro, nós precisamos admitir que o Bolsonaro, ele está, digamos que, assessorado por pessoas com uma grande capacidade de comunicação, mas ele, às vezes, não sabe usar bem as palavras e solta coisas que não deveriam ser ditas. Digamos que talvez ele fez isso para tentar conquistar o Moro e falar, não pula fora não, Moro, mas automaticamente ele deixa clara a prisão ilegal do Lula agora até mesmo para o seu público, porque, veja bem, dentro do público do Bolsonaro existiam pessoas que tinham dúvidas a respeito das intenções na prisão do Lula e se o Sérgio Moro seria imparcial. Agora fica muito claro, agora é difícil até mesmo eles continuarem se iludindo, mas precisamos pensar também, da mesma forma que a gente está sempre analisando todas as
atitudes do governo Bolsonaro como sendo atitudes direcionadas ao seu próprio público, vamos lembrar que 30% de 100 é 3,5, isso dentro do público do Bolsonaro funciona, até porque o cara consegue fazer malabarismos e provar que porque aí ele cria, né, uma história de contingenciamento e tal. Vamos voltar para a realidade. Pode ser que o Bolsonaro esteja, nesse momento, fazendo uma campanha de sobrevivência, porque vamos pensar, no mundo jurídico, no mundo que pensa, no mundo que raciocina, o Moro agora tornou-se, obviamente, o empregadinho do Bolsonaro que condenou o Lula para o Bolsonaro ser eleito a troco do Moro ser ministro do STF. Só precisamos concordar que a turma que pensa que 30% de 100 é 3,5, ela pode considerar esse pronunciamento do Bolsonaro como sendo uma promessa de luta contra a corrupção, porque é mais ou menos assim, olha, hoje o nosso STF é composto de comunistas, mas, se eu continuar no poder, eu vou indicar o Sérgio Moro, que é o símbolo brasileiro da luta contra a corrupção, para o STF. Então, nós temos esses dois modos de pensar sobre o assunto. O primeiro, dentro do povo que raciocina, o Bolsonaro expôs Sérgio Moro. Bolsonaro mostrou para toda a comunidade jurídica, toda a comunidade que raciocina, todas as pessoas que têm um pouquinho de lucidez, que o Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula para ter um cargo no STF. Está tudo combinado desde o início. Só que dentro do bolsonarismo, dentro das pessoas que acreditam que 30% de 100 é 3,5, é bom frisar isso, porque é uma pequena parcela da população, mas uma parcela que sustenta a existência do Bolsonaro. Naquele público pode ser que essa promessa do Bolsonaro seja percebida como uma promessa de luta contra a corrupção, e pode ser que as igrejas comecem a trabalhar isso. Imagina o Silas Malafaia, precisamos que o Bolsonaro continue no poder, que é garantido Sérgio Moro chegar ao STF. Então tem duas percepções. O detalhe é que, para essa turma de alienados que vai comemorar essa declaração do Bolsonaro, a gente não precisa produzir nada, porque eles são, obviamente, controlados por pastores. Mas agora é o momento, talvez, de mobilizar empresários, mobilizar a sociedade que raciocina, mobilizar principalmente os universitários que agora estão unidos na causa contra o Bolsonaro por causa dos cortes na educação, para que eles entendam a importância de defender a liberdade do Lula. Porque tudo isso passa pela visão do Lula. Estão falando de microfonia, de um áudio vazando, então dá uma olhada aqui, ó. Apareceram nos comentários aqui, microfonia da Silvana. Vamos só dar uma regulada. Bom, vamos continuar. Tá dando eco, Léo, mas parece que aí você precisa desligar o seu microfone desse lado aí, na hora que eu falo. Eu tô escutando o eco aqui. Ah, tá, mas eu não estava falando, mas tudo bem, vamos agora. E aí tem uma outra questão, Léo, foi colocado também que a própria Gabriela Hard também abriu o jogo, né? Ela também admitiu, assim como você falou que o Bolsonaro abriu o jogo e disse que o Moro foi lá em troca da vaga no Supremo, a Gabriela Hard também abriu o jogo e falou que fez a sentença contra o Lula inspirada na sentença escrita pelo Sérgio Moro, ou seja, ela admitiu o copia e cola. Está todo mundo agora tendo sincericídio, Léo, nesse processo? Olha, Léo, e o que eu tenho muito medo desse sincericídio, a Gabriela admitiu que ela não fez um julgamento, ela admitiu nesse momento que ela copiou uma sentença. Isso é inadmissível, porque a obrigação do Poder Judiciário é fundamentar a sua decisão. A obrigação do Poder Judiciário não é, olha, já que é o Lula, ele está tecnicamente condenado, indiferente dos autos do processo, eu vou simplesmente condenar e pronto. A sentença dela é uma das sentenças mais ridículas da história do Poder Judiciário, que ela condena até coisas que não estão nos autos, né? De tão oba-oba que a sentença da Gabriela Hart é. O que me preocupa muito é que depois de todos esses sincericídios, a sociedade continua inerte, o Poder Judiciário continua inerte, o CNJ continua inerte. Peraí, tudo bem, tivemos aí uma exposição clara de que um ex-presidente da República foi condenado para que não participasse das eleições, uma exposição clara de que parte dessa condenação se deve ao juiz que naquele momento tinha interesses no processo, e uma coisa muito clara que a gente tem é que se o juiz tiver interesse no processo, o processo tem que ser anulado, todas as decisões daquele juiz. Pergunta básica, o que está acontecendo com o Poder Judiciário brasileiro que mantém essa condenação contra o ex-presidente Lula? O que está acontecendo com esse Poder Judiciário brasileiro que mantém até a segunda condenação da Gabriela Hart? Olha, o que está acontecendo com esse Poder Judiciário brasileiro que esqueceu que Guarujá é em São Paulo? O que está acontecendo com o Poder Judiciário que não percebe que Atibaia não é em Curitiba? Então estamos com um problema muito sério. O Brasil criou um juízo do Lula. É um juízo especial
para condenar o Lula. O nome disso chama-se Tribunal de Exceção. A Alemanha foi muito criticada exatamente porque, na hora de querer punir aquelas pessoas que foram os criminosos de guerra, eles puniram através de um tribunal de exceção. Então, ou seja, mesmo punindo os criminosos de guerra do nazismo, a utilização de tribunais de exceção gerou uma grande crítica na Alemanha. A pergunta básica que eu faço é: onde estão os juristas brasileiros para criticarem o estabelecimento de um tribunal de exceção dentro do Brasil para condenar o ex-presidente Lula? O estabelecimento de um juiz ligado ao presidente Lula, acima do juiz natural, que seria o juiz natural da causa, um juiz pessoal. O Lula tinha um juiz pessoal. E na ausência desse juiz pessoal, o juiz pessoal teve o poder de indicar qual que seria o juiz substituto do juiz pessoal. Onde está o Poder Judiciário brasileiro para perceber que isso ridiculariza o Brasil no mundo todo? O Poder Judiciário brasileiro não é mais percebido como Poder Judiciário. As ciências jurídicas dentro do Brasil são humilhadas através desse tipo de postura e todos os juristas brasileiros começam a ser percebidos como oba-oba ao redor do mundo. Seria como dizer que dentro do Brasil não existem ciências jurídicas, porque tudo aquilo que é mais criticado nas ciências jurídicas, que é o juízo inquisitório, o mesmo juiz que acusa é o juiz que julga. Isso é uma coisa que é inadmissível em qualquer país onde exista democracia. O princípio do juiz natural, que talvez seja uma das coisas mais importantes no Estado moderno do direito no mundo inteiro, tudo isso foi simplesmente ignorado para estabelecer aquilo que é mais criticado hoje em dia nas ciências jurídicas, que é um tribunal de exceção. E onde estão os nossos juristas para tentar defender um pouquinho a reputação do nosso Poder Judiciário e um pouquinho a reputação das ciências jurídicas dentro do Brasil? Vale a pena queimar o filme de uma instituição? Vale a pena queimar o filme das ciências jurídicas dentro de todo o território nacional e a percepção das ciências jurídicas brasileiras no mundo inteiro para manter o Lula condenado? Será que vale a pena? É muito que está sendo perdido simplesmente para entregar as riquezas nacionais, as riquezas do subsolo brasileiro para estrangeiros. Nós estamos perdendo eternamente a reputação de país industrializado, de país que produz conhecimento, de país que valoriza a educação, de país que tinha um corpo de ciências jurídicas. Agora a gente tem uma coisa ridícula dentro do Brasil, que é admitir tudo aquilo que é podre, né? A Inquisição da Igreja Católica marcou o mundo inteiro. Então, a gente tem um tribunal inquisitório no Brasil especial para o ex-presidente Lula. O tribunal de exceção do nazismo foi criticado e até hoje quem estuda direito estuda sobre o tribunal de exceção do nazismo e como que as ciências jurídicas evoluíram para a gente não ter mais esse tipo de coisa. Aí nasceu o princípio do juiz natural. Tudo isso foi anulado dentro do Brasil. Isso ridiculariza qualquer cientista jurídico brasileiro. Somos do país que anulou toda a evolução do direito no mundo. Você falou tudo, Léo. O que se fez contra o Lula, na verdade, foi um estado de exceção. Um estado de exceção para que o Lula fosse tirado do jogo, porque só assim seria possível entregar todas as riquezas nacionais. Esse foi o processo da guerra híbrida no Brasil. O Lula impediria a entrega do petróleo, a entrega da Embraer, a entrega de tudo, a perda dos direitos trabalhistas. Por isso mesmo, ele foi preso. Vamos lá. O Emerson Araújo está dizendo: Moro escancarou o verdadeiro significado do toma lá, dá cá. É dando que se recebe. Agora, Léo, antes da gente passar para o tema tsunami, Flávio Bolsonaro Queiroz, né, eu queria que você interpretasse a fala do Moro, dizendo que não, ele nunca pediu vaga no Supremo, não tem essa expectativa. Antes ele tinha dito até que ir ao Supremo seria como ganhar na loteria. Então são falas contraditórias. E ele fala que ele foi para o governo Bolsonaro apenas porque ele tinha a expectativa de combater a corrupção e achou que a sua pauta era convergente com a do Bolsonaro. Como é que você vê essa fala do Moro de que ele nunca quis vaga no Supremo? Eu vejo essa fala do Moro da mesma forma que eu vejo a fala da Damares quando fala que viu Jesus na goiabeira, ou então quando ela fala que a Frozen, um personagem da Disney, é lésbica porque vive num castelo de cristal, de gelo e etc. Eu vejo isso como uma forma de manter o populismo e manter uma conexão com uma base de apoio que, infelizmente, eles ainda têm, que é essa base de apoio que acredita em qualquer coisa. É lógico que o Sérgio Moro não teria trabalhado durante todo esse tempo contra as leis brasileiras, contra o Código Processual, contra a Constituição brasileira, a troco de nada. O que o Sérgio Moro ganharia? Será que seria só pelas palestras? Claro que não. O Sérgio Moro se associaria ao Bolsonaro. Olha, várias pessoas
tem vergonha de se associar ao Bolsonaro, várias pessoas. A gente percebe que no momento que o Bolsonaro foi eleito, vários simplesmente se distanciaram, ficam falando mal de longe. A gente sabe que o governo Bolsonaro interessa mais ao Fernando Henrique do que ao próprio Bolsonaro. Eu vou falar mais uma vez, o governo Bolsonaro, ele é mais PSDB do que governo Bolsonaro. O PSDB está lambendo os beiços com o governo Bolsonaro, mas ninguém do PSDB quer se associar ao Bolsonaro. O Alckmin não quer, o Fernando Henrique não quer. Por que o Sérgio Moro se associaria ao Bolsonaro se não tivesse uma promessa dessa? Volta alguns meses atrás, o Sérgio Moro teve vergonha de cumprimentar o Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados. Por que ele se associaria ao Bolsonaro? Por que a Rosângela Moro faria campanha pelo Bolsonaro no segundo turno? Seria de graça? Seria por uma vaga de ministro da Justiça? Não. É pela vaga de ministro do STF. O Sérgio Moro virou uma estrela nacional e hoje ele tem essas duas possibilidades. Claro que o Bolsonaro estrategicamente puxou o tapete de uma, que é a questão da presidência da República, mas é uma coisa que está muito bem calculada. Se o Bolsonaro cai, o Sérgio Moro vai ser, obviamente, aquela pessoa que vai representar o entreguismo, seria talvez o novo Alckmin. Seria o Bolsonaro o novo Alckmin em eleições antecipadas. Se o Bolsonaro cai, mas o Mourão fica, o Sérgio Moro está, entre aspas, ferrado. Porque se o Mourão mantém o Sérgio Moro, ele mantém a humilhação contra as pessoas de esquerda, automaticamente ele não vai ter popularidade. É lógico que o Bolsonaro convidou o Sérgio Moro para participar do seu governo, um governo esdrúxulo, um governo estranho, mas não foi de graça. O Sérgio Moro veio com a pauta de luta contra a corrupção, porque é uma pauta muito interessante para ele conquistar as pessoas e para ele ser indicado para ministro do STF. Claro que o Sérgio Moro combinou isso antes. Achar que... Vou ler o comentário do Benedito Bernal dizendo: Lula é o salvador dos corruptos. Basta crer nele sendo culpado e todos os demais corruptos estão perdoados. Porque é engraçado, né? Tá toda a bandidagem solta e o Lula lá pagando os pecados que nem são dele, né? Realmente é interessante. Aqui um perfil J. Simon ASD dizendo: Moro, o juiz parcial. Léo, vamos falar então sobre a questão do Flávio Bolsonaro, né? A decisão é essa: quebrado o sigilo do Flávio, quebrado o sigilo do Queiroz, né? E o Ministério Público também acusa o Flávio Bolsonaro de obstrução judicial, de tentar atrapalhar as investigações. Quando acontece esse caso de obstrução judicial, eles usam inclusive como argumento para pedir prisão preventiva. O Flávio deu uma entrevista ontem ao jornal Estado de São Paulo, provavelmente ele já sabia do que aconteceria, né? E disse que nem sabe do paradeiro do Queiroz, que da última vez que eles se falaram foi quando o Queiroz estava internado no Einstein, ele queria saber se estava tudo bem, do câncer, só um gesto de solidariedade, e agora não sabe mais do Queiroz. Você acha que esse caso vai avançar, Léo, que eles vão jogar o Flávio Bolsonaro na fogueira? Olha, Léo, eu não sei qual que é a finalidade de entrar nesse assunto do Queiroz, porque, veja bem, o Poder Judiciário brasileiro, ele não julga conforme leis, conforme Constituição e conforme autos, ele julga conforme os interesses, né? Quando a gente pensa que o Flávio Bolsonaro utilizou meios legais para tentar, claro que ele tentou obstruir, sim, a justiça, mas ele não tentou obstruir a justiça de forma ilegal. Isso é, assim, até onde se sabe, ele tentou obstruir a justiça tentando manobrar lá no STF para o caso ir para a instância superior. Pronto, isso não é ilegal. Eu não vejo motivo para prisão preventiva se ele estava usando os meios lícitos, os meios legais para fazer sua obstrução da justiça. Agora, se existem provas de que ele usou meios ilícitos para tentar uma obstrução da justiça, já configura a possibilidade, sim, dele ir para o chilindrói. A gente sabe que se o Flávio Bolsonaro estiver na papuda, né, porque papuda virou um sinônimo de cadeia para os eleitores do Bolsonaro, se o Flávio Bolsonaro for papado, a gente vai ter um tsunami na presidência, porque vai desestabilizar o Bolsonaro. Obviamente, o Bolsonaro já começa a pensar na possibilidade da Michelle também ser papada, e o que mais amedronta todo esse pessoal, obviamente, são as delações, né? Até que ponto a Michelle vai resistir, né? Já que na tortura toda a carne se desfaz. Então, a gente vê uma possibilidade de, digamos que, desestruturar o Bolsonaro, mas na sua base de apoio, não. O mais desesperador é isso. Na base de apoio do Bolsonaro, os crimes do Bolsonaro não são percebidos como crimes. Isso é o grande problema.
eu vejo que o único tsunami contra o Bolsonaro na sua base de apoiadores seria uma prova de que ele traiu seus apoiadores. Então, ele armando contra seus apoiadores, ele desrespeitando de alguma forma seus apoiadores. Agora, caso de corrupção, tudo isso ele tira de letra, né? Ele inventa uma historinha, os fanáticos acreditam, ele fala que pediu perdão a Deus e a coisa está, obviamente, resolvida. Mas ele pode ser desestabilizado, sim. Se acham algum motivo, prendem o Flávio, já começa a desestabilizar. Daí começa a surgir a possibilidade da coisa chegar na Michelle, porque se quebrou o sigilo bancário, vão encontrar muita coisa. E pode ser que existam depósitos diretos para o Bolsonaro. Aí já começa a queimar a reputação do Bolsonaro. Lembrando de uma coisa importante, gente, isso está sendo guardado desde antes das eleições, e agora, como isso veio à tona depois das eleições, isso não é motivo legal para derrubar o Bolsonaro. Por isso que eles vão usar estratégias aí de desestabilização psicológica para pressionar uma renúncia, porque o impeachment agora é mais prejuízo ainda. Exatamente, pode criar as condições para uma renúncia. O Neto Oliveira está dizendo, Sérgio Moro não pediu exoneração à toa do cargo de juiz. Sabia desde sempre que ia receber outro cargo vitalício, que é o do STF. A Isadora, a investigação Flávio Queiroz Laranja não vai dar em nada. Flávio vai acabar sendo eleito prefeito do Rio. Estou apavorada, a coisa está cada vez pior. Tem um detalhe nessa investigação, Léo, que é o seguinte, antes deixa eu pegar, só agradecer aqui a Fernanda Mello pelo superchat também. Eles quebraram o sigilo também de uma franquia de chocolates que o Flávio Bolsonaro tem. Ele tem uma franquia da Copenhague, não sei se é da Copenhague ou da Cacau Show, acho que é Copenhague, né? E o que acontece? Eu acho que eles têm a suspeita de que por ali passava muito dinheiro das milícias, muito dinheiro do Queiroz, e eles talvez usassem a franquia para esquentar dinheiros de origem ilegal. Porque uma franquia, um cafezinho, você fala lá que vendeu um monte de café em dinheiro, aí acaba virando um problema só fiscal, de sonegação. Botou o dinheiro lá e não declarou para a Receita Federal, ou até declarou para esquentar. Queria lembrar que na história do Poderoso Chefão, né, eles tinham lá uma loja de azeite para fazer a fachada de importação de azeite. Você acha que essa franquia da Copenhague pode ser a famosa fachada para um caso nebuloso aí da família Bolsonaro? Pode, Léo. Inclusive, eu tenho chamado a atenção das pessoas sobre perceberem a lavagem de dinheiro público, principalmente em instituições religiosas, porque as pessoas às vezes ficam tentando entender como que uma pessoa entra com uma mala de dinheiro e deixa lá, né, 500 mil reais, por exemplo, como doação para um pastor, e depois aquela pessoa que fez a doação nunca mais é vista. É assim que você consegue perceber a lavagem de dinheiro nas igrejas. Lógico que da mesma forma que pode surgir um determinado fiel, que é um infiel, obviamente, trazendo dinheiro de algum político, fazendo uma doação para uma igreja evangélica, e depois esse pastor, dono da igreja, divide aquela doação com o político que mandou o dinheiro, né, de origem, pode acontecer também a lavagem de dinheiro através de empresas. E é uma coisa bem estratégica essa questão. Apesar de que o Flávio Bolsonaro, a prova disso é como que eles tem feito essa questão aí de manobrar o dinheiro dos funcionários públicos para a conta do Queiroz, ele, digamos que menosprezou demais a capacidade de investigação. Então, se a gente tem, basicamente falando, vou fazer de conta que sou um especialista da Polícia Federal e estou fazendo uma investigação contábil. Se ele não tiver entrada de material para justificar aquela saída de material, obviamente aí já consegue configurar que tem uma discrepância, né? Olha, o cara conseguiu vender 1 milhão de doses de café. Isso é que ele vendeu, entrou essa grana toda. Olha, parabéns, super empresário. Mas espera aí, esse café veio de onde? Então agora é a hora que ele vai ter que se desdobrar para fazer uma confrontação contábil, né, de material comprado contra o material vendido. E isso vai ser muito interessante, porque isso pode abrir um precedente, não um precedente judicial, mas um precedente de estratégia de lavagem de dinheiro que pode derrubar muitos políticos do mesmo grupo, porque os grupos utilizam estratégias semelhantes, né? Os grupos ligados às igrejas, eles utilizam esse esquema de lavagem de dinheiro nas igrejas. Os grupos ligados às grandes empreiteiras utilizam esse esquema de pago aqui a licitação, você me volta 3%. Então pode ser que o Flávio entregue aí para a sociedade brasileira um novo modus operandi aí de lavagem de dinheiro aplicado dentro do Brasil, né? Talvez ele tenha importado o esquema do Al Capone.
O esquema do chocolate, né, do café com chocolate. O Marco José está dizendo, Léo, perceberam que o Flávio sumiu, não falou mais asneiras após as prisões dos assassinos da Marielle? E aí é uma questão, Léo, ao que tudo indica, esse tal tsunami vai ser forte, você vai ter notícia todos os dias no Flávio Bolsonaro. Tem uma dinâmica na imprensa que é muito interessante, quando um personagem vira a chamada bola da vez, né? A imprensa, por exemplo, escolhe que a bola da vez é o Renan, e aí passam 20 dias todos os jornais, revistas batendo no Renan. Aí, de repente, a bola da vez vira o Gedel. Todo mundo bate no Gedel. Aí vira o Lula. Parece que o Flávio Bolsonaro, a partir de hoje, entra nessa condição de bola da vez, Léo. E aí vai ser pancadaria o dia de manhã, de tarde, de noite, o Bolsonaro tendo que se explicar. E aí eu te pergunto, né, você acha que ele pode ser levado à renúncia do cargo, à cassação, ao conselho de ética, vai ser protegido? Porque também, independente do que aconteça com o Bolsonaro, pai, presidente, tem o desfecho do Bolsonaro. Se ele vier todo avacalhado, mostrar que tinha um grande esquema, né, de ocultação de dinheiro das milícias, caso Marielle, pode ser que ele não se sustente no cargo também. Como é que você vê a situação do Flávio em si e também se há alguma conexão com a Marielle, Léo? Bom, eu sou completamente cético no que diz respeito à possibilidade das instituições estarem procurando verdade ou estarem lutando contra a corrupção. Eu não acredito nessa possibilidade. O que eu acredito é que tudo que está sendo armado para conquistar a renúncia do Bolsonaro. Nesse momento eu consigo ver isso. Ou a renúncia, ou talvez um empenho maior pela reforma da Previdência. Eu consigo ver isso. Mas quando a gente pensa que o Bolsonaro está sendo desestabilizado, ao mesmo tempo a gente consegue perceber que o Bolsonaro começa a perder um pouco do poder de articulação para conseguir aprovar a reforma. Então é mais ou menos assim, como que eu estaria disposto a investir num jogador para esse jogador fazer gol e fazer o meu time vencer se eu estou dando pancada nesse jogador e estou tirando a estabilidade dele? É o que está acontecendo agora. Então a gente precisa se perguntar nesse momento, quem está manobrando as instituições para desestabilizarem o Flávio Bolsonaro e, obviamente, começar a baquear o Bolsonaro pai, começar a baquear toda a família Bolsonaro e o governo Bolsonaro. A gente volta no momento em que esse acordo entre as instituições e o Bolsonaro começou a ser rompido. A gente teve o primeiro momento, que foi o momento em que o Bolsonaro descobriu que ele não era presidente do Brasil, que foi quando ele falou mal da reforma da Previdência. Veio o caso Queiroz, que já era de conhecimento do COAF há muito tempo, mas foi usado exatamente para amedrontar o Bolsonaro por causa da posição dele, que era contrária à reforma da Previdência. Na sequência, vem o Bolsonaro com essa historinha de reforma da Previdência, querendo a reforma da Previdência, e aí a gente teve um evento muito importante que a gente precisa considerar nesse momento, que foi o Sérgio Moro, sem muita capacidade de articulação política, utilizando o Poder Judiciário para vingar o fato dele ter sido chamado de empregadinho de Bolsonaro pelo presidente da Câmara dos Deputados. O Sérgio Moro, que ultrapassou os limites, ele causou, obviamente, uma rusga entre políticos tradicionais do PMDB e também o poder que está em questão hoje, que é um poder completamente sem condições de uso do próprio poder. Vamos lembrar, as elites do PSDB e do PMDB, que são elites estruturadas financeiramente, elas perderam o poder oficial para um grupo de loucos do PSL que não tem noção de como negociar esse poder e como controlar esse poder. É muito poder nas mãos de quem não sabe usar esse poder. Na sequência, a gente tem o Bolsonaro fazendo de tudo para conseguir a reforma da Previdência, para conseguir sobreviver no poder. Só que aí o Bolsonaro tira o ministro da Educação e coloca um camarada ainda mais estranho que fala mal das elites brasileiras. Então, eu imagino que o momento de rompimento do Bolsonaro com as elites brasileiras, ele teve o seu primeiro passo quando o Bolsonaro fechou as portas do Brasil para negociação com países árabes. A gente ainda negocia, sim, mas eles não são estúpidos, eles estão, obviamente, substituindo a produção brasileira, estão preparando frigoríficos ao redor do mundo para substituírem o Brasil, para isolarem o Brasil. Então a gente teve o primeiro momento de decepção com as elites, nesse momento em que o Brasil pisa na bola com os países árabes. Na sequência, a gente tem essa proposta muito estranha de um ministro da Educação de que a nossa imprensa seria comunista, os nossos empresários seriam comunistas, os nossos banqueiros seriam comunistas. Qual que é a mensagem que se tem disso? Olha, esse presidente louco vai tirar a elite brasileira, julgar no lixo e vai trazer a elite que está mandando nele hoje, que é a elite de Israel e a elite dos Estados Unidos. Aí a gente tem
verdadeiramente um racha dentro do poder financeiro do Brasil. Esse racha está trazendo de volta o caso Queiroz. Então, qual que são as formas da gente perceber? Esse racha quer a renúncia do Bolsonaro. Esse racha pensa a seguinte coisa: ou a gente tira esse cara do poder agora, ou esse cara nos tira do poder. Porque a elite financeira brasileira é um poder, obviamente, constituído, mas ela já percebe que ela corre risco. A elite de fora pode vir para ocupar o espaço dessa elite financeira de dentro do Brasil, desses empresários brasileiros, e quem duvidar que isso pode acontecer é só ver o que aconteceu com a Odebrecht, né, o que aconteceu com as empreiteiras brasileiras. Então agora a gente tem uma parte do poder financeiro brasileiro movimentando essas instituições que não estão de forma alguma lutando contra a corrupção e nem querendo mostrar a verdade. Lembrança, o caso do COAF já era conhecido pelo COAF, o caso Queiroz já era conhecido pelo COAF bem antes das eleições. Eles usaram na hora certa. Da mesma forma que eu consigo perceber nesse momento que eles vão usar todo o poder possível para desestabilizar o Bolsonaro, para trazer um pedido de renúncia. Lembrando que quebraram o sigilo também da esposa do Flávio, que é sócia na franquia de chocolate, e também das filhas do Queiroz. Vai aparecer muita coisa na imprensa nos próximos dias. A Ionice está dizendo, pode ser desvio de atenção da paralisação? Acho que não. Amanhã, dia 15, tem dia 15, daqui a 2 dias, tem paralisação nacional de todos os profissionais da educação. O Jorge Paulo está dizendo, Léo, vocês acham que o marreco de Maringá, entre aspas, Moro, e o Messias da mentira, entre aspas, Dallagnol, serão um dia punidos pelos crimes que cometeram contra o povo? Deixo para você responder essa pergunta, Léo. O Moro realmente ele está sendo humilhado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro humilha todo mundo, né? Humilhou os militares, agora humilha o Moro, mas o que o Jorge pergunta é se o Moro será punido pelo que fez contra o Brasil e se o Dallagnol também será punido, na sua opinião, Léo. Isso depende muito da percepção, gente, do que foi feito. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa deu um tiro em outra pessoa e matou a outra pessoa. Se a percepção social é que houve um homicídio, essa pessoa vai ser punida. Mas se a percepção social é de que esse camarada matou uma pessoa que merecia morrer, pode ser que ele seja aclamado. Não pensem que eu estou falando uma absurdidade, porque dentro de certos nichos sociais do Brasil, eles comemoram a morte da Marielle. Então, se a gente consegue reverter a percepção social para que o povo entenda que Dallagnol e Moro trabalharam pela destruição do emprego dentro do Brasil, pode ser que eles sejam punidos. Mas se eles continuarem sendo percebidos como pessoas que têm uma intenção maravilhosa de luta contra a corrupção, isso não, eles não vão ser punidos. Então, é preciso que o povo entenda que a decisão de um juiz pode ser comprada com propostas de palestras, é preciso que as pessoas entendam que o Dallagnol quer virar PGR, é preciso que as pessoas entendam que o Moro fez tudo isso por interesses pessoais e não por um interesse de luta contra a corrupção. A partir daí, obviamente, pode existir a possibilidade de punição. Qual que é a melhor forma de punir o Sérgio Moro? Você pode punir o Sérgio Moro, você tem condições fantásticas de punir o Sérgio Moro. É pegando uma pessoa que gosta do Moro e apresentando para essa pessoa quem que o Moro verdadeiramente é. Porque se todo mundo que conhece a verdade por detrás do Sérgio Moro conseguisse convencer isso fosse se espalhando, a popularidade desse cara ia sumir e automaticamente o povo ia gritar por punição contra o que o Sérgio Moro fez com a sociedade brasileira. Mas enquanto nós ficamos esperando para ver o que vai acontecer, ele continua como herói. Então tá aí, a resposta é muito simples. Se cada um que conhece a verdade sobre o Sérgio Moro trabalhar no sentido de converter mais um, isso acaba. O Sérgio Moro vai ser punido. Principalmente a mesma coisa a respeito do Dallagnol. Mas enquanto a gente estiver simplesmente esperando que o STF tome uma atitude que aconteça, eu não vejo muita possibilidade dele ser punido, não. Eu vejo possibilidade dele virar ministro do STF. Vamos lá. O Antônio Cordeiro está dizendo aqui, Léo. Léo, Moro cometeu ato de improbidade administrativa. O PT baixou a cabeça no impedimento da Dilma. Baixou novamente na prisão do Lula. Será que vai baixar novamente? Quem muito abaixa, mostra, né, aí o traseiro, está dizendo aqui. Né, porque seria uma improbidade você tomar uma determinada decisão em função de um interesse pessoal, né, prender o Lula em busca de uma recompensa. Léo, vamos aqui passar sobre essas manifestações do dia 15. Você acha que o Brasil para pela educação nessa quarta-feira? Como é que é a sua expectativa em relação a isso? Porque já ficou claro para todo mundo que o projeto do Bolsonaro é destruir a educação no Brasil. Antes de você responder, eu vou ler o comentário aqui da Mabel dizendo: a aliança Bozo-Muro é mutuamente destrutiva. A cada pedido negado a um menino mimado Moro,
este vai atrás dos malfeitos do clã Bolsonaro. A proteger o clã, a farsa anticorrupção é desmascarada. É muito interessante, Léo. Por quê? Porque o Moro quer o COAF, aí o Bolsonaro não dá, aí explode o caso Flávio Bolsonaro. O Moro quer isso, o Bolsonaro não dá, aí aparece mais um escândalo. Ou seja, é um casamento realmente muito instável. Você pode comentar sobre isso e também falar sobre a questão da sua expectativa para o dia 15. Olha, Léo, eu acho que o dia 15 é, sem dúvidas, o primeiro passo de um movimento que não pode acabar com o acordo. Isso é que é o mais importante. A greve dos caminhoneiros, ela acabou no momento que teve um acordo que não foi cumprido, assim como essa greve dos estudantes, eu nem digo greve, né, essa mobilização, porque a greve é totalmente anti-estratégica nesse momento, porque os bolsonarianos estão considerando os estudantes e os professores das federais como vagabundos. Se eles fizerem greve, eles vão estar, com certeza, indo na contramão. Eu acho que esse é o momento de iniciarem as movimentações, mas eu acho que uma coisa muito importante também é a estratégia, Léo, porque, olha, uma coisa é as universidades federais falarem que o orçamento está sendo cortado. Outra coisa é se as universidades federais se unirem no sentido de falar que, a partir de agora, não aceitam mais inscrições. Isso é o importante. Por quê, Léo? Porque no momento que as universidades federais elas fazem greves, ou então elas fazem protestos contra o corte na educação, eles estão fazendo um movimento que fica dentro da comunidade das universidades federais, ou seja, dentro da comunidade acadêmica. No momento que eles conseguem mandar a mensagem que, a partir de agora, as universidades federais não farão novas matrículas, porque não tem mais condições de atender tanto os alunos matriculados quanto novos alunos sem orçamento, aí ela começa, obviamente, a comunicar com o resto do mundo. Existe uma quantidade muito menor de pessoas nas universidades federais do que fora das universidades federais sonhando em ser alunos das universidades federais. Então, nesse momento, tem que começar esse movimento tem que perceber essa coisa do Moro no STF como sendo um motivo para parar de ter vergonha de falar que a pauta tem que ser Lula livre, coisas que precisam ser edificadas. Movimento ele tem que ser coordenado de uma forma inteligente para ele atingir não apenas os acadêmicos, mas aqueles que sonham em um dia cursar uma universidade federal. Então ele tem que mandar uma mensagem muito clara, olha, nós não estamos reclamando de um corte de 30% no salário dos professores, nós estamos reclamando de um corte de 30% que vai evitar que você possa fazer vestibular no ano que vem. Ou seja, quem está aqui vai formar, quem não está também não entra. Então, esses pontos precisam ser destacados, porque sem esse tipo de esclarecimento, vai ser mais uma vez um movimento contido dentro daquela sociedade. Tivemos eletricitários, Petrobras, tivemos Correios, tivemos pequenos movimentos no Banco do Brasil, tivemos vários movimentos de professores, mas nunca um movimento que conseguisse englobar toda a sociedade e expandir para todas as pessoas. Léo, vamos lá. Silvia Rodrigues, dia 15, próxima quarta, todos nas ruas pela educação contra a reforma da Previdência e por Lula livre. Livaldo Medeiros mandando superchat também, obrigado. Fernanda dizendo, desculpa, o PT baixou a cabeça? Isso é como culpar a vítima pelo estupro. O PT é o perseguido, reagiu e reage no limite das suas possibilidades. Chacal Siqueira, dia 15, o Brasil vai explodir. Outra coisa interessante para você comentar, Léo, antes da gente encerrar o programa, o Bolsonaro tem 4 milhões e 200 mil seguidores no Twitter, mas foi feito um estudo por uma auditoria, 61% dos seguidores do Bolsonaro são robôs. Você sabia disso, Léo? Ou seja, ele tem mais de 2 milhões e meio de robôs o seguindo. O seguindo e fazendo o serviço sujo dele, né? Que é o mais importante. Então precisa de levantar uma hashtag, eles levantam rapidamente. Esse tipo de manipulação nas redes sociais é uma coisa que eu tenho chamado a atenção desde o início, e as pessoas até faziam chacota, né? Nós temos o vídeo lá daquelas pessoas que com certeza hoje não têm coragem de sair de casa, falando eu sou robô do Bolsonaro, mas realmente foi uma guerra digital que funcionou muito bem. Eles usaram duas formas de trabalhar, a forma de trabalhar através de pessoas falsas, para dar uma impressão que todo mundo estava com o Bolsonaro, e além dessa forma de trabalhar com pessoas falsas, a forma de reprimir quem falava contra, que é a espiral do silêncio. Então, olha, nós temos aqui todos do nosso lado. Se você for contra o que a gente está falando, você é um louco. Então, a partir daí, eles foram conseguindo realmente tirar as pessoas da realidade nacionalista para essa realidade entreguista que eles conseguiram conquistar hoje. Mas eu sempre percebi esse trabalho do Bolsonaro como sendo um trabalho articulado através de fakes na internet. E não é só no Twitter, é Twitter, WhatsApp. Eles conseguiram derrubar a minha página no Facebook com horas
Como que eles conseguiram esse potencial de mobilização? A cada fanático do Bolsonaro controla 100 fakes para fazer esse trabalho imbecil aí do Bolsonaro. E cheguei a compartilhar também, Léo, um vídeo de pesquisas na internet, dessas pesquisas que eles faziam enquetes no Facebook, um vídeo de um computador rodando várias máquinas virtuais com o robozinho votando constantemente no Bolsonaro. Então, essa forma de utilização aí de tecnologia da informação por parte do Bolsonaro é uma das coisas que a gente precisa dizer que eles foram extremamente inteligentes nesse ponto e que deu muito certo. O que o Twitter vai fazer, eu não sei. O que o povo vai fazer a respeito disso, eu não sei. O que eu sei é que eles continuam com esse recurso nas mãos. Eles continuam fazendo uso disso para amedrontar, para atacar pessoas que vão contra, para levantar hashtag contra instituições que às vezes se manifestam contra o racismo. Tudo isso a gente tem visto acontecer nas redes bolsonarianas. Agora, será que o povo não percebe que é muita covardia, né? Uma empresa de lanches se manifesta contra o racismo, os bolsonarianos levantam uma hashtag a favor do racismo, porque sendo contra uma empresa que se manifesta contra o racismo, você está automaticamente a favor do racismo. Essa utilização desses robôs para causarem essa desgraça social é uma coisa que o povo deveria perceber como coisa errada e reprimir, mas o povo está aceitando. E também como é que o povo vai saber disso? O especialista federal está perguntando se nós dois estaremos no encontro em Recife, quando será? O de Recife vai ser no último sábado de junho. Por enquanto a gente está terminando de organizar o de Porto Alegre, que agora em maio ainda. Maio o Léo Stolpe estará lá presente. Já compramos sua passagem, hein, Léo? Não fura não, pelo amor de Deus, hein? Léo, mas quando eu furei? Não, você nunca furou, mas você faz a gente passar susto, Léo. Você tem muito medo de eu furar, mas eu nunca furei, ué. Não, mas a gente passa um aperto. Ô, Léo, a gente vai estrear um programa novo agora, depois do Léo Quadrado, só hoje, na verdade, ele vai passar no fim de semana, mas como o primeiro foi feito e não ficou pronto a tempo do fim de semana, é uma parceria nossa com um canal no YouTube nos Estados Unidos, que é um site de notícias também chamado Real News, né? Notícias Reais. É um dos maiores canais progressistas dos Estados Unidos, matérias muito interessantes. Então a gente vai transmitir na TV 247 conteúdo do Real News, né? Com legendas, tem uma apresentação do Brian Mir. O Brian faz uma apresentação, fala sobre as matérias e colocamos também as legendas. Então, assim que acabar o Léo ao Quadrado, vai começar a estreia do 247/Real News. Você acha legal esse tipo de parceria, Léo, com os progressistas dos Estados Unidos? Acho, com certeza, até porque as pessoas precisam entender que quando a gente critica Estados Unidos, a gente critica o grupo que está no poder, um grupo poderoso, financeiro, que faz guerras, que faz desgraças no mundo inteiro, mas a maioria da população dos Estados Unidos, obviamente, é pessoas como nós, né? Pessoas que estão aí lutando para, do seu ponto de vista, ter uma vida melhor, e são pessoas que têm até uma coisa que às vezes é difícil imaginar que exista lá, que é amor ao próximo. Então é muito bom que essa parte progressista dos Estados Unidos seja exposta, até porque, quem sabe, as pessoas não comecem a perceber que é possível ser próspero economicamente sendo progressista. Você não precisa ser babacão, você não precisa ser egoísta, você não precisa querer guerras, é possível viver de uma forma próspera também sendo progressista. Então é uma ótima ideia. Tem gente boa nos Estados Unidos, lá tem mais de 300 milhões de habitantes, né? Não tem como ser todo mundo imperialista, malvadão, né? Vamos acreditar que talvez 10 mil pessoas sejam malvadonas, o resto é vítima dessas 10 mil. No Brasil, sim. O Brian, ele faz a seguinte conta, fala assim, não, dos 320, 350 milhões de americanos, não sei qual é a população exata, falou, tem os 200 milhões que são gente boa. O resto é tudo alienado, tem o pessoal da extrema-direita radical que geralmente ocupa o poder, mas 200 milhões de americanos, pelo menos, são gente boa, segundo o nosso amigo americano. Você acha que essa é uma boa conta? Eu acho que ele até tá. Eu acho que a revolta dele tá até superestimando a maldade. Eu acho que pelo menos 250 milhões são pessoas, gente boa, pessoas que às vezes são iludidas. Porque você acredita que todas as pessoas que vão na igreja do Malafaia pensam como Malafaia? Não, são estupidez. Malafaia estava curtindo lá em Dubai, apareceram umas fotos do Malafaia curtindo em Dubai. Ô, Léo, para fechar, pergunta aqui muito importante do Sérgio Bernardi. Atucho, vocês não comentaram a hipótese de os militares, junto com o Moro e apoio da elite, estarem armando contra o Bozo para derrubá-lo. Olha que interessante, né? Hoje sai uma notícia de que o Santos Cruz poderia ser demitido. Aí o Mourão já soltou nota dizendo que ele está com o Santos Cruz, que o Santos Cruz não vai cair.
o Moro já elogiou os militares, aí aparece o caso Flávio Bolsonaro. Será que não tem aí o golpe Mourão mesmo andando? Fecha aí um raciocínio a respeito disso, porque eu acho que isso é muito importante, eu gostaria de ter te perguntado antes. Olha, Léo, eu penso que essas pessoas, eles não têm, né, essas pessoas que estão no governo, eles não têm sentimentos, eles não têm nenhum tipo de amor ao próximo. A única coisa que eles têm é estratégia, né, lógico, e eles ficam colocando na balança prós e contras. Eu acho que o Moro, durante as eleições, ele era um personagem, digamos que cobiçado pelo bolsonarismo. Afinal de contas, o Moro significava naquela época a luta contra o PT. Hoje, essa versão desmascarada e cada vez mais exposta do Moro, ela mais prejudica um presidente do que ajuda. Porque, veja bem, para o Mourão chegar à presidência da República, basta a queda do Bolsonaro. Para o Bolsonaro chegar à presidência da República, precisava da popularidade do Sérgio Moro para conseguir votos. Então é uma situação completamente diferente. Digamos que o Mourão ele não precisa do Moro para chegar à presidência. O Bolsonaro precisava do Moro, obviamente, para mostrar para todo mundo que ele é o candidato do Moro. Então é bem diferente uma coisa da outra. Só que o Moro, do lado do Mourão, ele representa a impossibilidade do acordo de classes, porque você acha que seria possível a sociedade imaginar que tem um presidente que respeita os trabalhadores, sendo que ele coloca na presidência da República o cara que prendeu o representante dos trabalhadores? Então, o Moro, do lado de qualquer presidente, ele representa um desrespeito a pelo menos 50% da população brasileira. O que significa que se o Moro estiver na presidência da República como ministro, seja lá como for, esse presidente que colocou o Moro na presidência, ele não vai conseguir voltar à estabilidade econômica no Brasil. Então, se a intenção do Mourão for realmente de tomar o poder para tomar o poder do Bolsonaro e não fazer um trabalho progressista, nem digo um trabalho progressista porque ele seria de esquerda, eu digo um trabalho de crescer o Brasil. Se a intenção dele for simplesmente tomar o poder e continuar o entreguismo e o desrespeito contra os trabalhadores, que são medidas que se mostraram extremamente prejudiciais, até mesmo à elite brasileira, obviamente ele pode estar armando um complô com Sérgio Moro, sim. Mas se a intenção do Mourão for despachar o Bolsonaro, para a partir daí tentar criar uma percepção de acordo de classes e voltar ao crescimento econômico, coisa que interessa à elite brasileira, ele não pode ter Bolsonaro do lado dele. Então a gente precisa considerar esses dois pontos aí. Eu acho que o Mourão, do lado do Moro, ele é uma nova versão de Bolsonaro. O Mourão sem Moro, ele pode ser o que ele quiser. Ele pode até tentar ser uma nova versão do Lula. Né? Esse aqui é o ponto. O Mourão sem Moro, ele é qualquer coisa. O Mourão com Moro, ele é Bolsonaro. Esse é a percepção que eu tenho. E enquanto você falava, acaba de chegar uma nota do Partido dos Trabalhadores, que a gente vai destacar, provavelmente será manchete. O pessoal falou, bom, o PT não vai reagir a isso, né? Acaba de reagir, então sai uma nota, né? E isso vai ter representação judicial também. Está aqui, ó, o PT avalia que tanto o Bolsonaro quanto o Moro cometeram um crime de corrupção. Artigo 317 do Código Penal. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que em função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa ou tal vantagem. Ou seja, né, o Bolsonaro confessou que comprou o apoio do Moro para ser ministro com a promessa de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele teria comprado o Moro. Comprar, né? Não precisa dizer mais nada. E aí, Léo? A gente sabe que a perspectiva dessa coisa avançar na PGR é difícil, mas a iniciativa jurídica é importante também, né? Claro, a iniciativa é importante. O debate social acerca disso é uma coisa muito importante, mas tudo depende de como a sociedade na sociedade dessa bolha de esquerda, vai replicar isso. A gente não pode deixar essa história acabar, a gente tem que insistir nisso. Falei histórias importantíssimas, como o Lula foi condenado num tribunal de exceção, o Moro não é juiz natural,
esse processo todo deveria ter sido anulado. São coisas que, se tivessem sido repercutidas de uma forma correta, a sociedade teria percebido isso. Agora, se essas coisas acontecem e morrem 2 dias depois, obviamente o Poder Judiciário não vai dar resposta para essas coisas. É muito mais confortável ficar do lado do atual superministro do que tentar ir contra o atual superministro e o presidente da República para ir do lado de um ex-presidente que está preso. Então, se o povo não pressionar, o poder de influência do Moro e do Bolsonaro juntos é maior do que o do Lula. Léo, mas eu avancei além da hora. Vamos todo mundo correr agora para a estreia lá, o programa do Real News com 247, apresentado pelo Brian Mir, começando agora antes do Boa Noite. Depois a gente tem Boa Noite. Depois esse programa do Real News vai ser aos fins de semana. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Estourou o nosso horário aqui. Desculpa, gente. Muito obrigado, Léo. E eu queria, antes, já que você estourou o horário, espera só 2 minutos, só um minutinho, só para eu te dar os parabéns pelo seu aniversário. Infelizmente, dessa vez eu não pude estar aí no estúdio para explodir aquele negocinho que voa coisa para todo lado, mas espero que da próxima vez a gente comemore junto. Vamos comemorar. E o seu tá chegando, né, Léo? O seu é depois de amanhã, né? O meu é exatamente no dia que a educação brasileira vai dar assim, arrastar o pé no Bolsonaro. Imagina o orgulho meu de, assim, tipo, dia 15 de maio, dia da independência, né, que vai ser o novo dia da independência, pode ser o novo dia da independência. Vamos fazer um 15 de maio especial, vamos pensar em alguma maneira, fazer de madrugada, alguma coisa. Vamos fazer pensa aí num programa que a gente possa fazer com você. Fazer um programa cumprindo as manifestações. Olha, dia 15 de maio, independência da educação. Nossa. Muito bom, muito bom. É a volta do Cipó de Aroeira, diz aqui a Annie Walsh. Vamos todo mundo ver aqui o programa do Real News, já tem os links aqui no pé da transmissão. Eu estou abrindo aqui para assistir também. Grande abraço a todos vocês e até eu volto amanhã. O Léo volta hoje à noite ainda. Abraço, gente. Abração, pessoal. Até mais. Obrigado.